Olá, amados, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o canal, né? Vamos hoje falar sobre a doutrina da Trindade, né? No vídeo posterior, anterior, a gente falou, uma introdução sobre a doutrina da Trindade e da triunidade de Deus. Explicamos um pouco, meus irmãos, sobre esta doutrina que faz parte da teologia, na doutrina de Deus, da sua natureza. Então, explicar tudo sobre a Trindade e a Triunidade requeria de nós muitos vídeos explicativos com relação a este assunto. Nós podemos falar com o passar do tempo, aos poucos, sobre este assunto, porque temos muitos assuntos em questão para falar, para comentar, para trazer aqui o conhecimento dos irmãos, ao conhecimento dos irmãos. Então, nesta introdução da triunidade e triunidade, se você não assistiu, vá lá no nosso canal, pb.Luciano Alexandre, e assista, você terá um pleno esclarecimento com relação a este assunto maravilhoso. Então, meus irmãos, não adianta você assistir este vídeo sem antes assistir a introdução do vídeo sobre a Trindade e a triunidade de Deus. Porque muitos têm ensinado de forma diferente sobre o assunto, têm feito uma confusão sobre esta doutrina por não compreender o modo tríplice de Deus existir. Então dizem que é três deuses, e que entra sobre o triteísmo. É uma confusão, o que nós poderemos no futuro falar, sobre esta linha de pensamento que trata totalmente diferente a doutrina da Trindade com a realidade bíblica. Não foi o homem quem descobriu a doutrina da Trindade. Deus fez se revelar ao homem esta doutrina. O homem não descobriu de forma nenhuma. Deus esclareceu, mostrou ao homem a realidade do que está escrito. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Queremos usar um texto base em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ok, meus irmãos? Pois bem, nós estamos fazendo, meus irmãos, esse vídeo, sobre a doutrina da Trindade, que é um assunto pouco ensinado, meus irmãos, um pouco comentado na igreja. Eu não sei se é porque os irmãos não têm a habilidade para entrar, e para trazer um ensinamento conciso e doutrinário para a igreja, não tem um domínio sobre o assunto, ou se os irmãos não entendem sobre a doutrina da Trindade, que está baseada na natureza de Deus, na teologia. Então, se você não entende, você vai passar a entender. No primeiro vídeo, na introdução, você vai passar a entender sobre esta doutrina. E neste vídeo de agora é que você entenderá mais ainda a Trindade e depois a triunidade de Deus. Ok? Pois bem, meus irmãos,
quando a gente fala, não é, o termo trindade, né, ela não aparece, meus irmãos, de forma nenhuma ela aparece, né, nas escrituras sagradas. Porque este termo, né, ele surgiu depois que o cânon sagrado ele foi fechado, não é? E depois do segundo, não é, para o terceiro século da era cristã. Em torno deste período, meus irmãos, em torno deste período do segundo ao terceiro século da era cristã, depois do fechamento, não é, do cânon sagrado, surgiu, não é, um movimento, não é, em torno do monoteísmo. No monoteísmo a fé em um só Deus, não é, que o povo de Israel eles observam desde, né, o Egito, né, a saída do Egito, da entrega da lei. Então, a religião dos antigos hebreus era de uma só fé, não é? É uma fé rigorosamente baseada no monoteísmo, né? Como até hoje é na religião judaica. Então, esse movimento, né, a partir do século II para o século III, ele surgiu, né, em torno do monoteísmo, né, cristão, que é chamado de monarquianismo, né? Então, esta doutrina, né, que foi, este termo foi aplicado por Tertuliano, um dos pais da igreja, não é? Os defensores, não é, deste movimento, deste pensamento com relação à doutrina de Deus e à triunidade, não é, o monarquianismo. Ele divide este movimento em duas fases, né? Em dois grupos, né? O primeiro grupo, né, é chamado de monarquianismo dinâmico e o outro é o monarquianismo modalista, né? Cada um tem uma maneira, cada um tem uma forma diferente do outro, não é, de pensar. Aí dá para ver a confusão, não é, que os adeptos eles fazem com relação ao entendimento, né, sobre a doutrina de Deus e a triunidade. Não é? O monarquianismo dinâmico, não é, eles dizem, né, que Cristo era filho de Deus por adoção. E os modalistas, né, o monarquianismo modalista, eles ensinam que Cristo é apenas, não é, que era apenas uma forma temporária, né, da manifestação do único Deus, né? E Tertuliano na época defendeu com relação a isto, né, sobre estes movimentos que estavam surgindo, não é, sobre a igreja cristã. O que provavelmente nós poderemos um dia fazer um vídeo sobre o fechamento do cânon, né, sobre as heresias que se levantaram, né, os pensamentos, as filosofias com relação à natureza de Deus, com relação a livros, né, para os irmãos terem uma ideia por que o cânon foi fechado, por quê, né? Então, meus irmãos, a palavra trindade, meus irmãos, não é? A palavra trindade quer dizer que Deus é uma triunidade, né? A palavra trindade, ela quer dizer que Deus, ela é uma triunidade, que a palavra triunidade, não é, significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho, não é, e no Espírito Santo, não é? Deus, ele é uma pluralidade, né, dentro da sua unidade. Vou repetir. Deus, ele é uma pluralidade dentro da unidade. Eu vou repetir tudo de novo para os irmãos entenderem. Então, a palavra trindade, meus irmãos, ela quer dizer que Deus é uma triunidade. E quando a gente vai explicar o termo triunidade, a triunidade vai dizer que é a tríplice manifestação de Deus
ou a manifestação de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nisto quer dizer que Deus, não é, ele é uma pluralidade dentro da unidade dele. Deus, ele tem uma pluralidade de pessoas e uma unidade de essência. Entendeu, meus irmãos? Deus, ele tem uma pluralidade de pessoas dentro de uma essência, ok? Então, Deus é 3 pessoas em sua natureza. Ok, meus irmãos? Então, baseando-se assim nesta ideia da triunidade de Deus, nesta definição, a doutrina da Trindade, ela se baseia em 2 ensinos bíblicos, meu irmão. Primeiro, Deus é um. Há um somente em Deus. Ok? E o segundo, não é? Há 3 pessoas distintas, não é? Que são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir. A doutrina da Trindade, ela se baseia, meus irmãos, nas Santas Escrituras, em 2 ensinos bíblicos. Primeiro, há um somente Deus, um só, tá certo? E o segundo ensino bíblico é que há 3 pessoas distintas, não diferentes. Não há 3 deuses, não existe 3 deuses, não é? Há 3 pessoas distintas que são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Vamos explicar isso aí. Há um e somente um Deus, não é? Aonde as Escrituras, né, a palavra de Deus nos revela a unidade de Deus. A unidade de Deus foi revelada a Israel. Agora imaginem, se Deus se revelasse a Israel após, não é, tirá-los do Egito, como o Deus triuno, como Israel iria se comportar? Quando a gente olha o âmbito geográfico, não é, que Israel vivia, o Egito era um país cristão? De forma nenhuma, meus irmãos. O Egito era um país idólatra e politeísta, aonde a divindade era o seu monarca, o faraó. Então havia milhares de deuses, sem contar que, como o Egito Antigo era o centro das atenções, outros países com outras culturas, outros deuses, também Israel, como viveu há mais de 450 anos aproximadamente lá, absorveu muito desta cultura, do entendimento dos deuses. Então o coração de Israel não estava muito voltado para o monoteísmo, mas sim para o politeísmo. E a gente vê isso no capítulo 32 do livro do Êxodo, que quando Moisés vai ao monte e passa dias ali sem dar notícias, o povo que tinha, não é, a percepção de um guia, que tinha alguém para os guiá-los, né, queria alguém para guiá-lo, porque o guia, não é, que eles tinham como Deus, que era Moisés, não dava notícias. Então eles queriam alguém para ser guiado. Então eles pressionam o sacerdote Arão para fazer uma imagem de escultura de um bezerro fundido em ouro. Então o bezerro de ouro, um símbolo idolátrico e politeísta, não é, foi para guiá-los. A gente vê, o coração de Israel estava totalmente aguçado à idolatria. Então, meus irmãos, é tão provável que quando este povo que Deus libertou do Egito, eles não tinham muito entendimento com relação a Deus e o monoteísmo. Então, meus irmãos, as Escrituras, Deus, ele não se revelou a Israel como o Deus da Trindade, na triunidade de Deus, porque Israel não viria, não é verdade, a diferença dos outros países que adoravam outros deuses para o seu, tendo em vista que o seu é 3.
três pessoas distintas, não é? Eles iriam entender que há três deuses, que é o triteísmo. Então, por isso que Deus se revelou, não é? A Israel em muitas ocasiões diferentes e de várias maneiras. Um exemplo são os mandamentos. Não é? Quando a gente abre em Êxodo capítulo 20, não é? Capítulo 20 de Êxodo, versículo 2 e 3, veja o que é que está escrito na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, diz assim, ó, 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Diz mais: não terás, olha só, outros deuses diante de mim. A gente vê aí, né? Deuses. Então, meus irmãos, a proibição da idolatria também repousa sobre a singularidade de Jeová, a singularidade de Deus, né? A rejeição, né, do politeísmo que Deus faz, não só percorre no livro do Êxodo, mas percorre todo o Antigo Testamento. Deus, ele demonstra, não é, através da sua palavra, não é, a sua superioridade aos outros deuses, pelas quais reivindicam deidade, Então, meus irmãos, uma indicação que eu quero falar aqui aos irmãos, mais clara com relação à doutrina da Trindade, né, de Deus se revelar como um só ao povo de Israel, não é, uma indicação mais clara da unidade de Deus, não é o Shema, que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, né, onde as grandes verdades, né, que o povo de Israel tinha, né, é a obrigação de lembrar, né, e inculcar nos seus filhos, não é, aonde eles deviam, naqueles tempos, meditar, não é, meditar nos ensinamentos de Deuteronômio 6 e 6, não é, na meditação. Veja que o ensino do pai para com o filho deveria ser conversando sobre eles, não é? Caminhando. Eu vou ler para vocês para ficar mais claro. Deuteronômio capítulo 6, versículo número 6. Eu quero ler somente esse texto. Deuteronômio 6 e 6, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí diz: e as intimarás aos teus filhos delas, e falarás delas, não é, assentado em tua casa, andando pelo caminho. Tem que ensinar. Isto o pai teria que inculcar na cabeça do filho com relação a Deus, com relação à unidade de Deus. Andando pelo caminho, quando for deitar, ensinar também, e quando se levantar, ensinar. Aí versículo de 8 diz, versículo 9, 8 e 9 diz assim: também as atarás por sinal na tua testa, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, e nas tuas portas, na tua casa e nas tuas portas, né? Então veja, meus irmãos, como Deus, ele fala sobre, de uma forma clara, sobre a sua, né, unidade. Então, o povo, né, deviam empregar, né, estes auxílios visuais, né, para lhes chamar, né, a atenção a tais verdades. E qual era as tais verdades? Não é verdade, meus irmãos? Que deveria ser esclarecido, né, usando, né, a palavra na testa, né, e escrevendo nos umbrais
das portas. Porque toda vez que entrar, está lá escrito. Toda vez que alguém entrasse, estava lá escrito. Para que eles pudessem observar. Tinha que inculcar isto, não é? Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre o segundo, vamos falar sobre o segundo ensino, no caso, né, falando sobre o primeiro, né, há um e somente um Deus, né, que aonde as escrituras, né, quando fala sobre a Trindade, ela se baseia nesses dois ensinos. O primeiro é há um e somente um Deus, que nós falamos aqui, como também o segundo, que fala sobre a deidade dos três, né? Os três têm a mesma essência, os três têm a mesma substância, não é verdade? Onde nós falamos aqui no nosso primeiro vídeo, é necessário, né, a gente repetir o que nós falamos aqui. Então, meus irmãos, a doutrina da Trindade, não é? Ela é uma doutrina histórica, não é? Ela não foi revelada, o homem não descobriu de forma nenhuma, ela foi revelada, não é? E Tertuliano, não é? Ele só fez aplicar um termo técnico, não é? Para o entendimento da doutrina, não é? Para que esta doutrina ela fosse sistematizada, ensinada de uma forma mais clara, de um entendimento mais claro, não é? Aí ele aplicou este termo, não é bíblico, não é? Mas contudo, não é? É um termo que se adequa ao assunto bíblico, não é? A doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina histórica, não é? Desde o século II por diante, onde surgiu o termo técnico Trindade, houve muitas discussões com relação a isso, muito entendimento, né? Então, por ser histórica, né? Por isso que se funda na tríplice manifestação de Deus nos eventos escritos, na verdade, do Novo Testamento. No Novo Testamento também nós encontramos, né, a palavra de Deus nos revela sobre esta doutrina magnífica, sobre as três manifestações sucessivas de Deus que servem de base, né, para esta doutrina, né? Primeiro a gente vai falar, né, sobre dois fatos, né? Que primeiro fato, né, que é a doutrina, né, da Trindade, no Velho Testamento, né, onde há muitas passagens bíblicas. Não dá para a gente citar todas, que é muitas, meus irmãos, são muitas, mas a gente vai citar algumas aqui, né, para vocês procurarem nas suas Bíblias e saberem aonde estão, né, as referências bíblicas, né? A doutrina da Trindade, né, no Velho Testamento, há muitas passagens que sugere, né, a ideia, né, da Trindade, que pode ser subdividida, não é, em três classes, né? As primeiras, né, passagens faz referência, meus irmãos, né, ao anjo do Senhor, né? A primeira, né, que é subdividida em três, as primeiras passagens que nós iremos citar aqui faz referência, não é, ao anjo do Senhor. Você pode encontrar esses textos em Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 15, não é? Gênesis 31, versículo 11 e 13. Não é? Que esse texto de Gênesis, também Gênesis 18, onde nós encontramos a segunda pessoa da Trindade se revelando de forma corpórea ao seu amigo Abraão, quando profetiza, não é, trazendo à memória, não é, novamente a Abraão, o nascimento de Isaac, a gestação de Sara, não é, onde Sara, na tenda, ela ouve a conversa com aquele anjo e Abraão, e ela ri. Gênesis 18 e 13. Então, Gênesis 22, versículo 11, versículo 15, Gênesis capítulo 31, versículo 11 e versículo 13, vocês podem encontrar referências bíblicas com relação ao anjo do Senhor, né? As outras que
que identificam como Jeová. Gênesis capítulo 16, versículo 9 e versículo 13, como também Gênesis capítulo 48, versículo 15 e versículo 16. De vez em quando dá essa gagueira, umas gagueiras horríveis. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo? Outras referências indicam, né? Jeová se revelando, né? Gênesis capítulo 16, versículo 9 e 13 e Gênesis capítulo 48, versículos 15 e 16. A segunda passagem, né, que descreve, né, meus irmãos, a apresentação, a manifestação, né, na Trindade, né, é a sabedoria, né, e que é distinguida de Deus como coeterna, né, com Deus, né, a sabedoria é coeterna dele. Você pode ver isso em Provérbios, né, Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 31. Como também, né, eu tive que copiar isso aqui, meus irmãos, para ler, porque é muita coisa, né. Como também, né, a palavra de Deus, ela é executora da sua vontade eterna. Você pode encontrar isso no Salmo 107, versículo 20. Você pode encontrar também no Salmo 119, versículo 89. Salmo 147, versículo 15 a 18. Em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 1, meus irmãos, nós vemos Deus Elohim. Nós sabemos que a palavra Elohim, ela está no plural. Não é verdade? Quando fala plural, a gente vê, né, a essência envolvida, a substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus Elohim na criação, né? Que tem muitos teólogos que dizem que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo trouxe a vida, né? A gente vê isso em Gênesis 1 e 26, né? As três pessoas da Trindade, meus irmãos, as três pessoas da Trindade, como sabemos, né, atuaram em conjunto. O Filho criou todas as coisas. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Da mesma forma, há textos bíblicos, não é, no Antigo Testamento que revelam a criação também do Espírito Santo. Você pode ver lá em Jó, capítulo 33, versículo 4. Salmo 104, versículo 30. Como também há, né, textos bíblicos que revelam, né, que o Pai, que Deus também criou, né, foi criado por Deus. A gente pode ver em Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 30. No Novo Testamento, a gente vê a doutrina da Trindade, né, o Pai é reconhecido como Deus. João capítulo 6, versículo 27. A primeira epístola que Pedro escreve, capítulo 1, versículo 2. A gente vê também João capítulo 8, versículo 41, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, como também Efésios capítulo 4, versículo 6. A gente vê obras do Espírito Santo no Novo de Cristo, no Novo Testamento, né? O Novo Testamento também revela, né, que Cristo tem participação na criação, né, de todas as coisas, não é, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Você pode ver lá em João capítulo 1, versículo 1, versículo 18, também capítulo 20, versículo 18, Tito capítulo 2, versículo 13, Hebreus 1 e 1 e a primeira epístola de João capítulo 5, versículo 20. Como também o Novo Testamento atribui, né, obras de criação ao Espírito Santo. Você vê a ligação dos três, não tem como errar. Há como errar, irmãos? A dizer que são três deuses? Não. A dizer que Deus age na sua forma tríplice de existir, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em essência. E é como eu falei na introdução, a prova, meus irmãos, não é que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 13 e 4, quando Ananias vende, não é verdade, uma propriedade e tenta, não é, enganar, não é, a Pedro. Não, meus irmãos, ele tenta enganar o Espírito Santo, porque ele fez um voto, meus irmãos, estava na posse dele, ele vendia se quiser,
Mas como ele viu os outros fazendo, ele queria fazer o mesmo. Aí quando viu a quantidade, não é, de dinheiro, não é, da casa que vendeu, seu coração foi cheio, meus irmãos. O diabo encheu o coração dele, ao qual chegou diante do apóstolo, não é, com aquela quantia, não é, e entregou, não é? Desculpa, irmãos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, na revelação, não é, ele disse aqui, ó, vendi, está aqui. Aí o Espírito revelou a Pedro e disse: você não enganou a mim, você enganou a Deus. Então, no versículo 3 e 4, capítulo 5 do livro de Atos, há uma prova, a prova específica de que o Espírito Santo é Deus. Assim como Atos, João capítulo 14, versículo 16, onde Jesus aplica o termo outro, né, referente ao Consolador, ao sujeito, que é o Consolador, que a palavra outro no grego é alon, alguém da mesma espécie, alguém da mesma substância, desculpem, eu fico soluçando. Alguém da mesma essência, alguém da mesma substância. Assim como vemos que Cristo é Deus, né? Quando os discípulos, né, ali na transfiguração do capítulo 17, né, onde os apóstolos veem Cristo transfigurado como Deus, como Senhor, não há como negar, meus irmãos, a doutrina da Trindade. Não há como negar, não é? Então a gente vê que há textos bíblicos, né, que falam sobre a obra do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Nós falamos aqui. No Novo Testamento você pode encontrar isso em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Você pode encontrar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Capítulo 6, versículo 19. Como também no capítulo 12, versículo 4 a 6. Tudo isto é relacionado à Trindade de Deus. Como ele age. Poderíamos falar mais, que é muita coisa, meus irmãos. Falar sobre a obra do Espírito Santo, não é? Textos que revelam que o Espírito Santo tem participação na criação. É muito assunto. Seria no mínimo uns 6 a 7 vídeos. Então, somente sobre isso, vocês, com essas referências, vocês entenderão que a Bíblia Sagrada, a doutrina da Trindade, não é, que é uma doutrina histórica, não é, porque ela não foi descoberta por ninguém. Deus se fez revelar. Deus quis revelar ao homem a sua, né, natureza tríplice de existir. E foi colocado esse termo técnico, Trindade. Ok, meus irmãos? Amém? Os irmãos me entenderam? Pois bem, que Deus continue abençoando a você, a sua vida. E que esse vídeo seja uma bênção para o seu conhecimento. Amém? Deus abençoe os irmãos. Né, se Deus em Cristo permitir, no próximo vídeo nós falaremos sobre, né, a triunidade de Deus, para os irmãos terem um maior compreendimento com relação a esta doutrina maravilhosa. Amém? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, amados.